Olá, sejam bem-vindos ao Enigma. No vídeo de hoje iremos ver o dia que Cristo desceu ao inferno. Uma cena emocionante em que Nicodemos, um idoso, compartilha os acontecimentos impactantes da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo como testemunha privilegiada. Ele conta essa incrível história para quem busca ouvi-la. O que é surpreendente é que Nicodemos não acrescenta nada de novo ao evangelhos canônicos que todos nós já conhecemos. Porém, ele menciona um detalhe fascinante sobre o local da crucificação, o jardim onde Jesus foi preso, chamado Getsemane, ao pé do Monte das Oliveiras. Naquele momento, uma nova voz se junta à conversa. Ananias, um defensor da hierarquia pretoriana e especialista em direito, ele conta como encontrou Jesus Cristo pela fé e foi submetido ao santo batismo. Depois de estudar as escrituras divinas, Ananias descobriu narrativas sobre Jesus que os judeus haviam preservado com Pôncio Pilatos. Mas há outra coisa que ele encontrou: essas narrativas em hebraico, e com a aprovação divina as traduziu para o grego. Ananias quer que todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para conhecer esta incrível história. Por isso ele pede a todos que leiam e traduzam essas narrativas para se lembrarem dele e orarem pela misericórdia e perdão divinos. Esta história comovente e inspiradora demonstra como a fé e a dedicação têm o poder de realizar grandes coisas. Voltemos ao distante ano 15 do reinado de um imperador romano, Tibério César, quando o mundo era governado pela aura peculiar de 25 de março. Oitavo dia do colis de abril. Naquela época, Herodes, o governante da Galileia, ostentava sua autoridade no 19º ano de seu reinado, enquanto José Caifás, uma figura proeminente, ocupava o cargo de sumo sacerdote dos judeus. E foi precisamente nessa época que Nicodemos, inspirou pelo flagelo da cruz e pelos tormentos sofridos pelo Senhor, teceu meticulosamente a narrativa de todos os acontecimentos aos principais líderes sacerdotais e aos demais filhos de Israel, tendo escrita sua história na língua sagrada do hebraico. No primeiro capítulo desta saga, encontramos os líderes sacerdotais e escribas reunidos no conselho, incluindo figuras notáveis como Anas, Caifás, Semeis, Ion, Gamaliel, Judas, Levi, Naftali, Alexander, Jarius e inúmeros outros judeus antes do Piloto, que trouxeram uma miríade de acusações contra Jesus, alegando que ele era filho do carpinteiro José, nascido de Maria, e que ousou chamar-se filho de Deus e rei. Além disso, ousaram imputar-lhe a profanação do santo sábado e a pretensão de abolir as antigas leis dos patriarcas. A investigação de Pilatos sobre as ações e intenções de Jesus foi evasivamente respondida pelos judeus, que insistiam que ele usava artes das trevas para curar pessoas no sábado, o que de acordo com a lei era expressamente proibido. Mais ainda, ousaram afirmar que ele expulsou demônios através de Beelzebu, o príncipe das trevas, caracterizando tal ato como uma profanação. Pilatos, por sua vez, divergiu desta narrativa e declarou que se Jesus realizasse suas curas honestamente, não havia maldade nisso. No entanto, os judeus continuam a insistir que Jesus invocou a virtude de Beelzebu para expulsar demônios, um argumento que eles consideraram inconcebível. Diante disso, Pilatos concluiu que tal poder não poderia vir de um espírito impuro, mas da influência divina de Escalápio, o deus da cura. Os judeus pediram a Pilatos que Jesus fosse levado perante seu tribunal para questionar. Pilatos ficou perplexo, questionando como ele era um simples governador poderia interrogar alguém que se proclamasse rei. Os judeus negaram que Jesus fosse rei, mas alegou que se autodenominava filho de Deus e rei. Então Pilatos convocou o mensageiro para transmitir aos judeus o pedido para que Jesus fosse apresentado a ele. Ao reconhecer Jesus, o mensageiro o reverenciou e estendeu seu manto no chão, convidando-o a passar por cima, e entraram. Os judeus ficaram indignados com a atitude do mensageiro, questionando Pilatos sobre o porquê de ele ter enviado um mensageiro em vez de um simples coro. Eles ainda alegaram que o mensageiro havia tratado Jesus como um rei. Piloto então chamou o mensageiro e o questionou sobre sua conduta. O mensageiro explicou que ele havia testemunhado Jesus montado em um burro em Jerusalém, enquanto as pessoas o aplaudiam e espalhavam ramos em seus vestes no chão, pronunciando as palavras: Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de o Senhor dos judeus. Questionou o mensageiro perguntando como ele sabia o que os jovens hebreus gritavam em hebraico. Eles perguntaram se ele falava hebraico. O mensageiro explicou que havia perguntado a um dos judeus e solicitou uma tradução. Intrigado com a situação, Pilatos pediu aos judeus que explicassem o significado de cada uma das palavras hebraicas. Eles responderam que significava: Salve-nos, você, quem está nas alturas,
Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. O piloto questionou se o mensageiro havia cometido alguma falta e, diante do silêncio dos judeus, decidiu que o mensageiro deveria conduzir Jesus da maneira que lhe parecesse melhor. Ele entrou naqueles que seguravam as bandeiras curvados e o adoraram. Os judeus, ao testemunhar esse ato de reverência e a adoração de Jesus, começaram a lançar insultos contra aqueles que seguravam as bandeiras. Pilatos das bandeiras perguntou aos judeus se eles não achavam estranho que esses homens se curvassem e adorassem Jesus. Os judeus confirmaram ter testemunhado tal cena. O piloto então convocou aqueles que seguravam as bandeiras e perguntou por que eles agiram daquela maneira. Eles responderam que eles estavam gregos e servos das divindades, portanto, não podiam adorar Jesus. Eles explicaram que enquanto estavam de pé, seus corpos se curvaram espontaneamente e o adoraram. Intrigado com a situação, Pilatos decidiu fazer um teste e ordenou aos líderes religiosos que selecionassem alguns homens fortes para segurar as bandeiras e ver se eles se curvariam sozinhos. Os mais velhos escolheram 12 homens e fez com que segurassem as bandeiras em grupos de 6, posicionando-se diante do tribunal do governador. Pilatos então instruiu o mensageiro a conduzir Jesus para fora do pretório e reintroduzi-lo da maneira que considerasse mais adequada. Enquanto Jesus deixava o pretório acompanhado pelo mensageiro, Pilatos chamou os que seguravam as bandeiras e informou-lhes que se as bandeiras não se curvassem na entrada de Jesus, ele cortaria a cabeça dos homens. Então o governador ordenou que Jesus entrasse novamente. O mensageiro repetiu a mesma atitude e implorou a Jesus que passasse seu manto andando sobre ele. Jesus entrou e, ao passar pelas bandeiras, eles se curvaram novamente e o adoraram. Pilatos ficou surpreso com o que presenciou e perguntou aos líderes religiosos se eles não achavam isso foi estranho que até mesmo as bandeiras se curvassem diante de Jesus. Porém, os líderes religiosos se recusaram a acreditar que Jesus era o Messias e continuava negando sua divindade. Pilatos estava prestes a sair do tribunal quando sua esposa lhe enviou uma carta alertando-o para não se envolver com esse homem justo. Ela havia sofrido muito durante a noite por causa dele. Pilatos então decidiu convocar todos os judeus presentes e perguntaram se sabiam que sua esposa era piedosa e mais inclinada ao bem do que aos costumes judaicos. Eles confirmaram então que Pilatos leu em voz alta a carta de sua esposa descrevendo como ela havia sofrido por causa do homem justo. Porém, os judeus não se comoveram e alegaram que Jesus era um mágico que havia enviado um sono fantástico para a esposa do piloto de Pilatos. Então perguntou a Jesus como esses homens poderiam testemunhar contra ele. Se ele tivesse algo a dizer em sua defesa, Jesus respondeu: se não tivessem o poder de me acusar, não diriam nada. Cada um é dono da boca para dizer coisas boas ou ruins e verão o que acontece. Mas os anciãos dos judeus começaram a acusar Jesus, alegando que ele era o fruto de um relacionamento ilícito e que seu nascimento em Belém resultou na morte de crianças, além de alegar que seus pais tiveram que fugir para o Egito devido a ameaças na cidade. Durante o julgamento de Jesus perante Pilatos, alguns judeus piedosos presentes alegaram que ele não nasceu de fornicação, mas outros discordaram, alegando que ele era um mágico e produto de uma relação ilícita responsável pelas mortes em Belém, confuso pela divergência de opiniões. Pilatos convocou Honras e Caifás para ajudá-lo a entender a situação. Explicaram que aqueles que afirmam a origem legítima de Jesus eram prosélitos. Converteu-se ao judaísmo, enquanto outros judeus afirmavam que ele era filho da fornicação. Autoproclamou-se filho de Deus. Pilatos então chamou os 12 judeus que defenderam a origem legítima de Jesus e pediram-lhes que jurassem pela saúde de César que estavam dizendo a verdade, mas recusaram, alegando que seria pecado fazer um juramento. Pilatos ficou perplexo sem saber em quem acreditar. Enquanto isso, Anas e Caifás insistiam que Jesus era filho da fornicação e feiticeiro. A situação estava ficando cada vez mais confusa e tensa. Neste momento, Pilatos decidiu que era hora de ter uma conversa particular com Jesus, mas antes disso pediu a todos que saíssem do local exceto para os 12 que alegaram a origem legítima de Jesus. Depois de isolá-los, Pilatos fez a seguinte pergunta: por que você quer matar Jesus? Perguntou a Pilatos. Os judeus responderam: porque ele cura no sábado e isso é contrário à lei. Ficou surpreso e perguntou: então você quer matá-lo por fazer o bem? A resposta do judeu o deixou ainda mais confuso. Sim, porque ele não segue nossas leis e se autodenomina filho de Deus. Pilatos, o governador romano, estava sob pressão dos líderes judeus para condenar Jesus à morte.
Porém Pilatos não viu razão para acusá-lo. Ele tentou sair do problema sugerindo que os judeus o julgassem de acordo com suas próprias leis, mas eles insistiram que Jesus merecia a morte. Pilatos então chamou Jesus para uma conversa particular que ele queria saiba se Jesus se considerava o rei dos judeus. Jesus respondeu que meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para evitar que eu fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é deste mundo. Pilatos ficou intrigado e perguntou: então você é um rei? Jesus respondeu que sim, mas não da maneira que você imagina. Pilatos, confuso, perguntou a Jesus qual era a verdade. Jesus respondeu que a verdade vem do céu, não da terra. Pilatos achou estranho afirmar que não encontrou a verdade na terra. Jesus explicou que aqueles que falam a verdade são muitas vezes julgados pelos poderosos da terra. Embora ele não tenha encontrado culpa em Jesus, Pilatos acabou dando sob pressão dos líderes judeus e o condenou à morte. Ele deixou o pretório e foi conversar para os judeus de fora, alegando que ele não encontrou nenhuma falha em Jesus. No entanto, os judeus o acusaram de dizer que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pilatos questionou a qual templo eles estavam se referindo e os judeus explicaram que era o templo construído por Salomão há 46 anos. Pilatos reafirmou sua inocência em relação ao sangue do justo Jesus, mas os judeus insistiram em dizer: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos convocou os anciãos sacerdotes e levitas em segredo e declarou que não via razão para condenar Jesus à morte, uma vez que as acusações se limitavam a curas e alegada profanação do sábado. No entanto, os líderes religiosos reagiram perguntando se alguém que blasfema contra César não seria digno de morte. Pilatos concordou com esta lógica e os judeus argumentaram que se alguém blasfemar contra Deus, ele também seria digno de morte. Pilatos ordenou que os judeus saíssem do pretório e ligou para Jesus em particular perguntando o que ele deveria fazer. Jesus respondeu: faça o que lhe foi dito. Pilatos questionou se foi como me foi ordenado. E os profetas do Senhor? Já me foi revelado sobre minha morte e ressurreição. Os judeus, ao ouvirem isso, acusaram Jesus novamente de blasfêmia. Pilatos sugeriu que o prendessem por blasfêmia e o julgassem de acordo com sua lei. Porém, os judeus afirmam que, de acordo com sua lei, qualquer um que blasfemar contra Deus deve ser o piloto chapado. Dirigiu-se aos judeus e disse para levá-lo e puni-lo como quiser. Mas os judeus responderam que queremos que ele o faça. Seja crucificado. Pilatos discordou, afirmando que ele não merece ser crucificado. Então ele olhou para a multidão de judeus presentes e percebeu que muitos deles estavam chorando. Pilatos exclamou: não é toda a multidão desejando sua morte, mas os anciãos dos judeus disseram que temos todos veio aqui para que ele morra. Pilatos perguntou: e por que ele deveria morrer? E os judeus responderam: porque ele se autodenominava filho de Deus e rei. Nicodemos, um judeu, abordou o governador Pilato e pediu permissão para falar em defesa de Jesus. Ele relatou que já havia conversado com os anciãos, os levitas e toda a congregação de Israel reunidos na sinagoga, questionando qual era a intenção deles em relação ao homem que realizava milagres e maravilhas como nenhum outro. Antes de Nicodemos aconselhá-los a deixar Jesus em paz e não conspirar contra ele, pois se seus milagres tivessem origem divina eles permaneceriam firmes, porém se fossem de origem humana desapareceriam. Ele mencionou que Moisés também realizou milagres quando foi enviado por Deus ao Egito, porém os homens que se opuseram a ele também realizaram milagres que foram considerados divinos pelos habitantes do Egito, porém eles pereceram porque seus milagres não eram de Deus. Nicodemos solicitou que Jesus fosse libertado porque ele não merecia morrer. Os judeus ficaram indignados com Nicodemos, acusando-o de se tornar um discípulo de Jesus. No entanto, Nicodemos questionou porque Pilatos também defendeu Jesus se ele não era um discípulo. Os judeus ficaram furiosos e Pilatos perguntou por que eles ficaram tão irados quando ouviram a verdade que os judeus disseram a Nicodemos que ele deveria permaneça com a verdade de Jesus. E Nicodemos respondeu: amém, seja feita a tua vontade. Um dos judeus aproximou-se do governador e pediu para falar. Pilatos concedeu-lhe a palavra e ele começou a contar sua história. Sofri durante 38 anos deitado em uma maca cheio de dores. Quando Jesus chegou, ele curou muitas pessoas que estavam possuídas por demônios e doentes. Então alguns jovens tiveram pena de mim e carregou-me na minha liteira até ele. Ele me teve compaixão e disse: pegue sua esteira e ande. Peguei minha maca e comecei a andar. Ao ouvir isso, os judeus pediram a Pilatos que perguntasse em que dia ele havia sido curado. O homem respondeu que era no sábado. Os judeus então exclamaram:
não lhes dissemos que ele cura no sábado e expulsa demônios? Outro judeu se apresentou e contou sua própria experiência. Eu irachegodenastchenka. E não consegui ver ninguém quando Jesus passou por mim. Gritei: Filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele teve compaixão de mim. Ele tocou meus olhos e eu recuperei a visão. E outro alegou que eu tinha lepra e ele me curou com uma palavra. Outro judeu disse que eu estava curvado e ele me endireitou com uma palavra. Que havia uma mulher chamada Berenice, também conhecida como Verônica, presente no julgamento. Ela se aproximou do governador e começou a contar sua história em voz alta. Ela disse que sofria de sangramento há 12 anos e que quando tocou a borda do manto de Jesus foi curada instantaneamente. Os judeus tentaram rejeitar seu testemunho, alegando que a lei não permitia uma mulher testemunhará em julgamento. Homens e mulheres gritaram e disseram que este homem é um profeta e os demônios se submetem a ele. Pilatos perguntou àqueles que afirmaram isso porque seus próprios professores não se submeteram a ele e eles responderam que não sabemos. Outros afirmam que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Com grande medo, o governador perguntou à multidão de judeus: por que você insiste ao derramar o sangue de um homem inocente? Nicodemos e os 12 homens que afirmam a inocência de Jesus foram convocados por Pilatos. O governador perguntou: o que devo fazer? Como há uma agitação entre as pessoas, eles responderam que não sabemos, deixe-os decidir. Pilatos então convocou a multidão e disse: que você sabe que eu libertei um prisioneiro na festa dos pães ázimos. Tenho 2 prisioneiros aqui, um assassino chamado Barrabás e Jesus, quem eu não considero culpado. De qual deles você quer que eu solte? A multidão gritou: Barrabás. O piloto, sentado em seu trono, perguntou: o que dizer deste homem chamado Jesus, o Cristo? O que devo fazer com ele? Os judeus enfurecidos gritaram: deixe-o ser crucificado. Alguns deles o acusaram, dizendo que se você o libertar, você não é amigo de César. Ele chama o próprio Filho de Deus e Rei, desafiando o próprio imperador. Pilatos, irritado, respondeu aos judeus: vocês são uma raça rebelde por natureza, sempre opondo-se àqueles que te beneficiam. Os judeus perguntaram: quem nos beneficiou? O piloto respondeu que foi o seu Deus quem te tirou do Egito, te protegeu no deserto, te deu a lei e te alimentou com maná, mas você se rebelou contra ele e adorou um bezerro de ouro sobre o qual Moisés intercedeu em seu nome, e você foi poupado e agora me acusa de ser inimigo do imperador. Enquanto Pilatos estava no trono, um grupo de judeus se aproximou dele clamando pela morte de Jesus. Eles argumentaram que Jesus se autoproclamou rei, o que foi uma afronta a César, o imperador romano. Piloto, pragmático e preocupado com a ordem, convocar Nicodemos e outros homens respeitados para testemunhar a inocência de Jesus. A multidão furiosa não estava convencida. Pilatos então teve a ideia de que era costume libertar um prisioneiro durante a festa dos pães ázimos, e Pilatos tinha 2 homens sob sua custódia: Barrabás, um assassino condenado, e Jesus, a quem ele considerava inocente. Perguntou à multidão qual deles deveria ser libertado e a escolha recaiu em Barrabás. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus, especialmente quando os judeus mencionaram o episódio em que Herodes tentou para matar um rei recém-nascido, anos atrás. Ele limpou as mãos em uma bacia com água, proclamando sua inocência no caso, mas a multidão continuou a exigir a crucificação de Jesus e Pilatos cedeu. Ele ordenou que Jesus fosse açoitado de acordo com a tradição antes de ser crucificado. Além de 2 outros criminosos, Demas e a Justiça, foram condenados a serem crucificados ao lado dele. Pilatos não quis manchar as mãos com o sangue de um homem inocente, mas sim, ele também não queria desafiar a multidão enfurecida, então tomou a decisão fácil e entregou Jesus à morte. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada até este ponto. Se quiser a continuação, peço que deixe seu apoio curtindo, comentando e compartilhando com amigos e familiares, assim